E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 25 de A Ordem da Fênix, O Besouro Acossado. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se você pudesse ter aulas particulares com qualquer professor de Hogwarts, qual professor você escolheria? E a Emily disse, a professora Minerva, porque eu queria poder me transformar em uma gata e entender o que o meu gato fala. Olha, Emily, se eu fosse você, tomaria muito cuidado com isso, porque o seu gato deve saber de muita coisa sinistra. Gatos, eles vão em lugares que a gente nem imagina durante o dia, então ele deve saber de umas histórias terríveis. E outras muito boas também, né? Inclusive, ele deve ter umas fofocas ótimas pra contar. Mas antes de tudo, lembre-se sempre de se perguntar, eu quero mesmo saber de tudo que o meu gato já viu? Pense nisso, ele pode ter visto umas coisas barra pesada por aí, hein? O Miguel Botel disse, acho que escolheria Minerva ou Lupin, eles são os que eu mais gosto de ouvir quando falam as suas histórias. Eu tô com você, Miguel, mas eu tenho uma dica melhor pra você. Se você quer ouvir histórias, vai direto no Professor Beans. O cara tem centenas de anos e deve saber de muita coisa sinistra. Vai nele que história não vai faltar. Mas leva também um travesseiro, porque eu ouvi dizer que assim como quando alguém ouve esse podcast, ouvir o Professor Beans dá muito sono. Para Priscila Silva seria o Professor Lupin. Aprenderia a me defender contra as artes das trevas e ainda ganharia um chocolate de brinde. Ela só tá pensando em ganhar um chocolate, e eu admiro isso em alguém. A sinceridade para assumir que ela só quer um chocolate grátis. Parabéns, Priscila. Temos um e-mail nessa semana, ele foi enviado pela Gislaine Oliveira, e ela diz o seguinte aqui no e-mail dela. Oi Emerson, tudo bem? Me chamo Gislaine, tenho 30 anos e conheci Harry Potter quando tinha 9. Desde então foi amor à primeira vista. Ouço você a caminho do trabalho, na academia e também em casa quando estou cozinhando. Muito cuidado, hein, Gislaine? Eu já alertei os ouvintes aqui e eu tenho recebido muitos e-mails de ouvintes dizendo que ao ouvir esse podcast acabam dormindo. Funciona melhor do que leite com biscoito. Então muito cuidado, porque você pode acabar dormindo a caminho do trabalho e acabar chegando atrasada. Ou pode acabar dormindo na esteira da academia e ser arremessada contra a parede. Ou até mesmo dormir cozinhando e acabar queimando o seu bife. Muito cuidado, hein, Gislaine? Ela continua aqui. Amo seu podcast e dou muitas gargalhadas com seus comentários. Concordo com vários deles. E é claro, né, Gislaine? Isso porque somos duas mentes privilegiadas, né? Ai, Emerson, quem não concorda com você é burro? Olha, não foi isso que eu disse. Mas é possível que seja. Então fique esperto. A Gislaine encerra com até mais e deixemos de ser trouxas. Tchau! Muito obrigado pelo seu e-mail, Gislaine, e vai a dica aqui, hein? Toma cuidado aonde você ouve esse podcast, porque ele dá sim muito sono. Então é isso, pessoal, vamos logo pro episódio de hoje, certo? Então antes que eu durma no meio da gravação por estar ouvindo a minha própria voz enquanto eu gravo esse podcast, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, o contato meu lá de Hogwarts me informou que se você tiver alguns galeões, consegue uma carta com seu nome para ir estudar lá em Hogwarts, mesmo sendo um trouxa. Então eu tô fazendo uma vaquinha para ver se isso é verdade. Se você quiser ajudar, o link para apoiar tá aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No final do nosso último capítulo, o menino Harry teve um sonho maluco, com uma risada do mal. Então ele acordou e descobriu que era ele que estava rindo, o que é bem assustador se você parar pra pensar. Ainda bem que ele não sonhou que estava ouvindo alguém soltando um pum e acordou se cagando, né? Isso sim é um medo real e pode acontecer com qualquer um de nós. Eu, certa vez, e já tinha uns 16 anos, hein, já não era mais uma criança, sonhei que estava fazendo xixi. E estava bem quentinho, gostosinho, aquela sensação de alívio maravilhoso.
maravilhosa de fazer xixi. Claro que eu acordei no dia seguinte todo molhado na cama. E vocês não fazem ideia de como é constrangedor falar pra sua mãe que você, um marmanjo de 16 anos, fez xixi na cama. Por isso, se eu posso dar um conselho pra vocês antes de fazer xixi, certifique-se de que você não está dormindo. Sempre que você for fazer xixi, dê um beliscão em si mesmo, para se certificar de que tá tudo certo. Assim, né? E também não beba 2 litros de água pouco antes de ir pra cama, né? Porque não vai dar certo. Enfim, o Harry ficou na dúvida, né? No motivo do Valdemar tá tão feliz assim, que tava dando gargalhadas, né? Já que a risada dele só pode significar uma coisa. Ele conseguiu alguma coisa que ele queria muito. Mas não demora muito pra gente descobrir o que deixou o Cabeça de Tartaruga tão sorridente assim. No Profeta Diário, que chegou na manhã seguinte pra Hermione, a gente descobre o problema. E é um problema daqueles, viu? Acontece que um monte de bruxos mal encarados, comensais da morte que estavam presos em Azkaban, incluindo Bellatrix Lestrange, estamos falando bastante dessa senhora aqui, fugiram de Azkaban. E o problema foi tão grave que o Fudge teve que se encontrar com o ministro dos trouxas para poder explicar para ele a situação toda. E pelo que deu para entender aqui, isso já aconteceu antes. Há 2 anos atrás, quando o Sirius fugiu de Azkaban também. Interessante isso, hein? Então o primeiro-ministro da Inglaterra sabe da existência dos bruxos e se encontra com o primeiro-ministro da magia, em casos graves como esse, né? Inclusive, né, tá acontecendo bastante. Toda semana parece que tem alguém fugindo de Azkaban e o ministro vai lá. Nunca ninguém fugiu desta prisão. Ninguém nunca fugiu de Azkaban. E aí, de repente, sai 10 de uma vez só. Assim, né? Será que um trouxa, por mais que seja o primeiro-ministro, é confiável para saber desse tipo de informação? Eu acho que não. Inclusive, a última pessoa para quem eu contaria qualquer segredo seria um político. Me desculpe aí, né? Se você tem um parente aí que é da política, ou se você que está me ouvindo é um político, né? Se você é um deputado, um senador, um prefeito e está ouvindo este programa, eu sei que muitos prefeitos ouvem esse programa. E eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu não tenho medo de falar isso aqui. Eu não confio em nenhum de vocês e jamais contaria qualquer segredo. O Harry olha para os lados e vê que o resto da escola tá tranquila e que não sabe ainda da notícia. Mas ao olhar para a mesa dos professores, ele vê que estes sim estão muito preocupados. O que faz todo sentido, né? Eu já falei aqui nos últimos livros que eu estava muito preocupado com os alunos de Hogwarts. Adolescentes de 12, 13, 14 anos que ficam lendo notícias, ao invés de viverem suas vidas jovens, de, sei lá, fazer um vandalismo, de dar uns beijinhos, de fazer qualquer, né, de colar numa prova. Parece que, enfim, eles me ouviram. Eles estão bem tranquilos enquanto o mundo lá fora está acabando. E isso sim é ser um adolescente. É ser inconsequente e, sobretudo, desinformado. Agora sim as coisas estão no lugar certo. E aí todo mundo começa a falar disso, nos corredores da escola. E o cochicho é tanto que até os professores andam cochichando entre eles pelos corredores sobre essas notícias. Tá todo mundo meio preocupado, né? A notícia não só se espalha, como começa a gerar alguns questionamentos, né? Dos alunos principalmente, que começam a achar que talvez o Harry e o Dumbledore possam estar certos. E de que sim, talvez o cara de coruja tenha voltado. O jornal até diz que pode ter sido o Sirius Black que soltou os prisioneiros. Mas as pessoas não estão mais conseguindo acreditar no Profeta Diário, porque as histórias começam a não bater mais. Enfim, essa converseira no corredor gerou mais um decreto da Umbridge, que proíbe os professores de falarem com os alunos sobre assuntos não relacionados às aulas. Isso é muito doido, né? Parem só pra pensar. O Ministério controla toda a narrativa, desde o começo aqui, que obviamente é uma mentira que ele tá contando, né? Ele não apurou o caso, ele não mandou investigar, ele só colocou na cabeça dele que Voldemort não voltou e tá contando essa história, tá obrigando o jornal a contar essa história. De repente, essa história começa a sair do controle, porque como toda mentira, uma hora começam a surgir outros fatos que começam a invalidar as suas mentiras. E eu já disse aqui pra vocês, tomem cuidado quando forem mentir, hein? Se organizem, criem um roteiro bem elaborado e uma planilha para poder controlar a mentira de vocês da forma correta, porque senão vocês vão perder o controle da sua mentira. Para mentir, é preciso ter muito comprometimento. E o Ministério não tá tendo esse comprometimento. O Ministério, que já estava acumulando erros e mais erros ao longo desse livro, e eu nem vou citar todos aqui, porque eu já falei tanto disso aqui que vocês devem estar cansados, né? Ao invés de admitir o erro, de abrir mão dessa narrativa e de falar, olha gente, talvez Dumbledore esteja certo, vamos investigar, pelo menos isso, pelo menos investigar o caso. Não, ele tenta agora controlar as pessoas que eles conseguem controlar, que são quem? Os estudantes, né?
E os professores também. Então cria uma regra para que as pessoas não falem sobre assuntos que não sejam sobre a própria aula. Se eu não posso te obrigar a aceitar a minha história, eu vou impedir vocês de falarem sobre a verdade. E isso é uma censura descarada do ministério. E quando chega nesse nível, a gente sabe que eles já perderam o controle de vez. Mas a Umbridge não para. Além de vigiar a lareira à noite, de ficar soltando decreto para todo lado, ela tá indo em todas as aulas da professora Trelawney e do Hagrid também, na esperança de demitir um dos dois. A melhor parte aqui de tudo isso é que em uma aula da professora Trelawney, ela pede para que ela adivinhe as respostas dos alunos antes que eles respondam. Olha, para ser sincero, assim, bem sincero mesmo, até que faz sentido, né? Eu já falei isso aqui. Falei há uns 2 livros atrás. Falei que se ela era tão boa como dizia, ela nem precisava dar aula. Era só adivinhar tudo que ia acontecer durante todo o ano, incluindo as notas dos alunos, é claro, já desse as notas ali e liberasse todo mundo para curtir uma tarde de sol em Hogwarts. É claro que a Umbridge ouviu o que eu disse e por isso tá cobrando essas adivinhações da professora. Claro que ela tá errada em fazer isso, né? Porque aí os alunos não aprendem. Eu falei isso brincando. Mas, né, a Umbridge usa tudo que a gente fala pro mal. Enfim, a questão aqui é que a Umbridge tá querendo pegar algum professor, tá querendo demitir alguém, tá querendo dar uma resposta, mostrar que o ministério está trabalhando em Hogwarts, né? Porque eles não têm mais controle lá fora, mas na escola eles têm um controle. É muito mais fácil controlar aquele lugar fechado. Toda essa notícia dos Comensais da Morte mudou os ânimos dos alunos. E nos encontros da AD, a coisa não podia ser diferente, né? Todos eles estão se empenhando mais nas aulas, agora que tem um monte de coisa ruim que escapou da prisão. O Neville é o mais empenhado. É claro que por um único motivo, né? Vingança. Esse motivo faz com que qualquer um se empenhe mais nessa vida. Ele quer vingar os pais, e por isso tá totalmente assustador de tão empenhado que tá. Ele tá usando a raiva como o principal combustível. E sim, a raiva é o maior combustível do mundo. Podem até dizer por aí, né, que é a esperança, que é a coragem, que é o amor, mas estão todos errados. A raiva é o maior motivador do ser humano. Por que o homem inventou o avião, por exemplo? Porque ele tava com raiva de andar a pé. A raiva move o mundo. Lembre-se disso, seus trouxas. Mas é claro, né, se puderem, controlem a raiva de vocês. Até porque, para inventar um avião, não basta ter raiva, né? É preciso ser inteligente também. E isso eu sei que vocês não são. Vai embora, então, disse Cho, agora chorando no guardanapo. Não sei porque você me convidou para sair. Para começar, se combinou de se encontrar com outras garotas depois de mim. Quantas mais você vai encontrar depois da Hermione? Não é nada disso, disse Harry, e estava tão aliviado de finalmente compreender o motivo do aborrecimento de Cho que riu. O que percebeu, uma fração de segundo depois, tarde demais, que também foi um erro. Cho se levantou. A sala estava silenciosa e todos os observavam. A gente se vê por aí, Harry, disse ela teatralmente e, soluçando um pouco, precipitou-se para a porta. Abriu-a com violência e saiu para a chuva intensa. Cho! Chamou Harry, mas a porta já se fechara com um tilintar musical. Fez-se absoluto silêncio na casa de chá. Todos os olhares convergiram para Harry. Ele atirou um galeão na mesa, sacudiu o confete dos cabelos e saiu atrás de Cho. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Estamos chegando no grande dia de passear com a Cho em Hogsmeade, olha só! O Harry, então, dá uma ajeitada no cabelo, né? Dá uma lambida na mão, assim, e passa no topete, que nem sua mãe fazia com você quando você era criança, e vai se encontrar com a Cho. Eles, então, vão caminhando, em silêncio, até que eles começam, né, a trocar uma ideia sobre quadribol, e a conversa se desenrola. E o Harry começa até a perder a sua timidez, né? Aquela timidez que ele tava no começo. E isso é um bom conselho, hein, jovem? Separem o seu caderno. Sim, eu já disse isso pra vocês há alguns episódios atrás. Separem um caderno pra anotar as coisas que eu digo aqui, porque tem dicas valiosas. Então, pega o
seu caderno e anota. O melhor jeito de vencer a timidez é encontrando um assunto em comum com a outra pessoa. Digamos que você esteja começando um relacionamento, como o Harry achou, e quer que a pessoa goste de você, quer que as coisas sejam legais. Encontre algo que vocês dois gostem. Para isso é importante ouvir a outra pessoa e pegar os sinais. Se ela falar de comida, você já fala de alguma coisa que você gosta de comer. Se ela falar de filmes, você fala de um filme que você gosta. E se ela falar de Harry Potter, lembre-se de dizer para essa pessoa ouvir este podcast aqui, é claro. Aproveita, o seu momento ali de namoro para divulgar esse programa, porque não existe um momento melhor para divulgar esse programa do que no seu primeiro encontro, é claro. É o melhor momento. Ah, Emerson, no seu primeiro encontro, qual foi o assunto que você falou? Como todo bom jovem, eu escolhi o melhor assunto possível para uma conversa. Eu falei sobre filmes? Livros? Harry Potter? Não. Eu falei sobre as Tartarugas Ninja. Eu era um jovem adolescente e Tartarugas Ninja tava com tudo naquela época. Deu tudo errado, bem depressa, porque ela gostava mais do Rafael e eu sempre fui um grande fã do Donatello. Nossa relação, obviamente, nunca daria certo, Não tem como as pessoas se darem bem gostando de tartarugas tão diferentes. O Harry e a Cho, então, vão pra uma cafeteria. E o Harry tá daquele jeito, suando frio de nervoso, tá cheio de casal lá dentro, e tá todo mundo se beijando e feliz. Então, no meio do encontro, o Harry diz que precisa falar com a Hermione depois, Depois que eles terminarem ali, ele falou, depois que a gente terminar aqui nossa conversa, eu vou me encontrar com a Hermione. Aí a Cho fica um pouco irritada com isso, e fala que o menino da mesa do lado chamou ela pra sair, há um tempo atrás. E que ela já tinha ido naquela cafeteria com o Cedrico. Tá ficando esquisito, esse papo. Harry falando que vai se encontrar com a Hermione, Cho jogando na cara que um outro cara queria sair com ela, e como se não tivesse estranho essa conversa toda, ela pergunta sobre o Cedrico, e pergunta se ele falou pro Harry alguma coisa antes de morrer, alguma coisa sobre ela. O Harry diz que não quer falar sobre o Cedrico, e aí ela começa a chorar. Ela então diz que precisa falar sobre ele, e aí o Harry diz que não, que ele já conversou sobre isso com a Hermione. E aí ela fica pistola, porque o Harry pelo jeito fala bastante com a Hermione, já conversou sobre o Cedrico com ela, vai encontrar com ela mais tarde, mas não pode falar sobre isso com a Cho. Nisso tá todo mundo olhando pra eles, E aí ela diz que é melhor eles pagarem a conta e irem embora. Ela até pergunta se ele não vai encontrar mais meninas além da Hermione, Se ele não tem ali um dia todo cheio já. Ela então se levanta e pica a mula, e todo mundo fica olhando pra ele em silêncio. Harry, nessa aqui você se meteu numa roubada inacreditável, Sinceramente aqui falando, você errou, cara. Errou bastante. Foi um erro marcar um encontro com a Hermione no dia dos namorados. Ao mesmo tempo, a Cho puxa o assunto do Cedrico, porque ela quer se abrir com ele, porque ela não pode falar sobre o Cedrico com mais ninguém. Claro que é o ex-namorado, é meio chato esse rolê todo, mas é um cara que morreu ali enquanto o Harry tava junto com ele. E aí o Harry também disse que já falou sobre isso com a Hermione. Então fica uma situação esquisita, porque o Harry se abriu com a Hermione, já conversou com ela, eles já falaram sobre esse assunto, o Harry já desabafou. É muito esquisito isso, então a gente tem que entender o lado da Cho também, A gente tá aqui com o Harry acompanhando a história do ponto de vista dele, mas pra Cho deve ter sido muito chato isso. E é claro, que quando as coisas terminam mal em um relacionamento, o que acontece? Alguém vai pro bar encher a cara pra esquecer dos problemas, E é isso que o Harry faz. Ele vai pro Três Vassouras. E quem ele encontra lá? O Hagrid. E lembre-se, sempre que vocês acharem que estão com um problema, pode ter alguém mais ferrado do que vocês. E esse alguém é o Hagrid. Ele tá lá no Três Vassouras todo arrebentado, com a cara toda estourada, cheio de machucado. Será que ele brigou com a Madame Maxime? Porque também tinha um encontro marcado com a Hermione no Três Vassouras, no mesmo dia. Começam a abrir o coração, Todo mundo vira amigo quando tá bêbado. O Hagrid diz que os dois são órfãos, e que eles teriam uma vida muito melhor se eles tivessem uma família normal. O Harry então pergunta por que ele anda tão machucado assim, E aí o Hagrid muda de assunto, diz que não vai falar sobre aquilo, não sei o que, e vai embora, vaza. Enfim, Hermione chega no bar com ninguém mais, ninguém menos do que Rita Skeeter e Luna. Olha só que galera estranha. E ainda bem que o Harry não falou ainda bem que ele não falou pra Cho, Quando a Cho perguntou com que outras pessoas você vai se encontrar depois. Ele podia falar, olha, tem a Hermione, aí depois eu vou falar com a Luna e depois tem a Rita Skeeter. Já tinha uma lista boa aí. Aí que a Cho realmente nunca mais ia falar com ele, A Hermione quer que a Rita escreva uma matéria contando a história do Harry, do jeito que foi. Desde o ano passado, quando o Cedrico morreu, quando o Voldemort voltou e tudo que aconteceu. Eles querem a história do Harry nos jornais. Inclusive com os nomes de todos os comensais da morte que estavam lá. A Hermione quer jogar toda essa merda no ventilador. Ousado, hein, Hermione? Muito ousado.
Mas aí a Rita diz o que todos nós já sabíamos, né? Diz que a matéria nunca vai ser publicada, isso porque o ministro está ameaçando o Profeta Diário constantemente e não deixa esse tipo de coisa sair lá. A Rita então manda um papo difícil de engolir, mas que é verdade. Ela diz que o Profeta Diário só se interessa em vender jornais. Então é claro que as notícias são feitas para isso, e que essa notícia do Harry também não venderia muito bem. Uma discussão muito interessante aqui, hein, que se aplica ao mundo real. O que vende jornal são polêmicas. E não me entendam mal, eu não tô falando para vocês aí pararem de ler jornal ou notícias ou qualquer coisa do tipo e irem se informar com o seu tio Carlos que vive mandando coisas no seu WhatsApp. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo uma coisa, seja crítico, leia, interprete, consulte fontes diferentes, seja inteligente, não acredite no primeiro maluco que te falar uma informação que ele tirou da cabeça dele. Seja inteligente e largue a mão de ser trouxa. Comece a ser crítico com as coisas que você vê. Mas é claro, né? Não vai ser no Pasquim que você vai se informar, porque é um jornal completamente maluco. Inclusive, é o jornal do pai da aluna e que vai publicar a matéria de Rita Skeeter. Porque, é claro, o Profeta Diário jamais publicaria. E, inclusive, a matéria da Rita vai ter que sair de graça, hein? Porque o pai da aluna não paga para quem escreve no jornal. A Rita fica totalmente irritada com isso, mas a Hermione já faz aquela chantagem com ela, né? A nossa Hermione, né, tá num nível aqui, a cada ano que passa ela vai ficando mais inescrupulosa. Ela tá chantageando uma pessoa agora. Ela diz que vai contar pro ministério que Rita Skeeter é um animago não registrado. E que isso pode dar cadeia. Então é claro, a escolha da Rita Skeeter é trabalhar de graça ou ser presa. E qualquer pessoa sensata vai fazer o quê? Vai trabalhar de graça, né? Porque não quer ir para a prisão. Então ela aceita escrever a matéria com a versão do Harry que até agora nunca foi contada. Eu estou com você, Hermione. Eu estou do seu lado. Ela já tem algum plano traçado. E a gente nem imagina nisso. E é claro, né? Quando ela contar, a gente vai ficar tipo, eu já tinha pensado nisso. Só não falei para não estragar a surpresa, né? É claro que é isso que eu vou falar pra vocês, né? Vou fingir que eu já sabia de tudo e que eu já tinha pensado lá na frente. E que só vocês aí não entenderam, porque eu entendi desde o começo. Exatamente isso que eu vou falar. Acho que o papai não chega exatamente a pagar as pessoas para escreverem para a revista, disse Luna sonhadora. É para eu fazer isso de graça? Bom, disse Hermione calmamente tomando um golinho da bebida. Do contrário, como você já sabe, informarei as autoridades que você nunca se registrou como animago. Naturalmente, o Profeta Diário talvez lhe pague um bom cachê por uma reportagem em primeira mão na vida em Azkaban. Pela reação, pareceu que nada daria mais prazer a Rita do que agarrar a sombrinha de papel que saía da bebida de Hermione e enfiá-la pelo nariz da garota adentro. Suponho que não tenho outra opção, não é? Disse com a voz ligeiramente trêmula. Abriu então a bolsa de crocodilo mais uma vez, apanhou um pergaminho e ergueu a pena de repetição rápida. Ok, Harry, perguntou Hermione, virando-se para o garoto. Pronto para contar a verdade ao público? Suponho que sim, disse Harry, observando Rita pôr em posição a pena de repetição rápida. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje é da versão russa do livro. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E agora chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. Pensando aqui na tragédia que foi o encontro do Harry, eu quero saber de vocês. Além de não falar que vai ver outra menina logo depois do encontro, o que o Harry deveria fazer no próximo encontro para que ele fosse melhor? O nosso e-mail é e-maildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Estou curioso para saber o que vai dar essa matéria escrita por Rita Skeeter sobre a história do Harry. Eu tenho certeza que vai dar um monte de ruim, mas Hermione pensou em tudo e vamos confiar nela, porque ela deve ter um plano que a gente não sabe ainda.
Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!